Graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já dispensou para nós nessa reunião, por meio do compartilhar dos irmãos, por meio da palavra inicial, por meio da oração. Vamos orar para que o Senhor continue falando conosco também por meio da palavra. Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor já derramou para nós nessa noite. Obrigado, Senhor, pela experiência alegre dos irmãos de evangelizar, de serem frutíferos. Aleluia, porque nós podemos experimentar o seu gozo completo, a sua alegria permanecendo em nós quando somos frutíferos. Obrigado pela experiência dos irmãos de fidelidade em pregar o Evangelho. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor dispensou para nós aqui diante da sua mesa, nos ajudando a lembrar da necessidade que temos de nos despojar de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de toda maledicência, como quem tira uma roupa suja. Ah, Senhor, nós queremos nos despojar de todas essas coisas e termos as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, purificadas no sangue do Cordeiro. Senhor, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações sobre o remanescente fiel, sobre aqueles que são fiéis a Ti e que agradam o Seu coração, e que o Senhor possa despertar nos nossos corações um desejo sincero de sermos cristãos verdadeiros. Amém. Amados, eu queria ler com vocês Isaías capítulo 10. Isaías 10, do 20 ao 23. Amém. Isaías 10, do 20 ao 23. Que tal quem achou? Vamos nos colocar de pé, irmãos, para exercitarmos um pouco o corpo também e espantar todo cansaço, toda preguiça. Amém? Esticar um pouco as pernas também e abrir o nosso coração, amém? Porque a palavra de Deus, ela nos limpa, como o André compartilhou no início dessa reunião. Amém? Vamos ler juntos? Isaías 10, do 20 ao 23. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas, com efeito, se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição, e esta já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Ontem, o irmão Zaga, ele pediu para nós trocarmos por conta de uma viagem que ele tinha. Então, o que eu iria compartilhar ontem sobre o estudo de Isaías, estou compartilhando com os irmãos agora. Nós chegamos aqui nesses versículos do livro de Isaías, no capítulo 10, que falam
a respeito de um remanescente fiel, que falam sobre uma parte do povo de Israel sincera, fiel a Deus, que guardavam a aliança, e que também nos faz considerarmos a necessidade, irmãos, de não nos contentarmos em fazermos parte de uma cristandade, mas querermos ser de fato para Deus cristãos genuínos, cristãos verdadeiros. É sobre isso que esse texto que nós acabamos de ler fala. Por um lado, nós vemos nos versículos 22 e 23, a partir da segunda parte do versículo 22, que aqui fala de um juízo determinado pelo Senhor para o povo de Israel, para Judá. Diz assim: destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos a executará no meio de toda essa terra. Como Paulo fala em Romanos, irmãos, nós precisamos conhecer tanto a bondade quanto a severidade de Deus. E nós vemos Deus aqui tratando com o seu povo, dizendo que haveria uma destruição e que esta já estava determinada. Então, lembrando de tudo que já foi falado antes, por conta da infidelidade do povo em não guardar a aliança que o Senhor propôs para eles, eles seriam abandonados agora por Deus. É disso que fala aqui. E Deus usaria como uma ferramenta o reino da Síria. Já a gente lembra um pouco mais disso, para tratar com Israel e para tratar com o reino de Judá, com o reino do norte e o reino do sul. Só que aqui o Senhor diz que, apesar desse juízo determinado, haveria um restante que seria salvo. Haveria um remanescente que seria salvo. Essa destruição, ela não seria total. Uma parte do povo seria poupada por serem fiéis ao Senhor. Então, vamos considerar com a ajuda do Senhor essas coisas, tentando aplicar para nós que somos cristãos e que desejam ser cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, não fazendo parte apenas da multidão, mas daqueles que querem ser discípulos do Senhor, que desejam seguir o Senhor de perto, amém? Por que esse juízo viria? Porque Israel, irmãos, falhou em guardar a aliança, e o reino de Judá também falhou em guardar a aliança que Deus havia proposto para eles. E guardar a aliança envolvia, por um lado, guardar a lei, e por outro lado, praticar as ofertas, os sacrifícios. Deus, ele sabia que o povo não era capaz de guardar a lei. Deus sabia que o povo iria pecar, ia descumprir a lei. Então ele também estabeleceu não só a lei, mas ele estabeleceu as ofertas pelo pecado. E o povo falhou, irmãos, tanto em não guardar a lei, e também falhou no que diz respeito a oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, porque o arrependimento deles não era um arrependimento sincero, não era um arrependimento verdadeiro. Então, só para lembrar a que condição o povo caiu, vamos voltar lá em Isaías capítulo 1. Queria ler com os irmãos, só o texto já vai nos falando coisas da condição em que o povo, de maneira geral, caiu. Isaías 1, do 2 ao 10, fala assim, do 2 ao 10 não, do 2 ao 15. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim.
Senhor está falando do seu povo, tratando eles como filhos, mas que cresceram como filhos rebeldes, revoltados. O boi conhece o seu possuidor. Conhece? Os irmãos que já trabalharam em sítio, conhece ou não conhece? O boi conhece o seu possuidor. O jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor. Blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, e nem atadas, e nem amolecidas com óleo. Aqui Deus está tratando o povo de Israel, nessa condição pecaminosa e rebelde contra o Senhor, como alguém doente, cheio de ferida, e não querendo tratar, cuidar dessas feridas. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, olha aqui um remanescente, olha aqui um resto que o Senhor poupou, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Então não só o fato deles descumprirem a lei, mas olha que os sacrifícios deles não eram sacrifícios sinceros. Diz o Senhor, versículo 11, eu estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros, e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Os irmãos estão entendendo? Foi Deus que estabeleceu todos os sacrifícios, todas essas festas, mas o problema é que o que eles ofereciam para Deus não era acompanhado de um arrependimento sincero. E o Senhor dizia para eles, eu não posso suportar o ajuntamento solene junto com a iniquidade de vocês. Isso causava sofrimento para o Senhor. Ele diz, as vossas festas da lua nova, versículo 14, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Irmãos, tem algo que Deus, Ele se derrete. Tem algo que Deus, Ele não resiste. Um arrependimento sincero e genuíno. Mas um falso arrependimento é algo que aborrece ao Senhor. Então essa foi a situação que o povo de Israel, de maneira geral,
caiu. Olha Isaías 2 também, do 6 ao 9, falando da situação geral do povo. Do 6 ao 9, diz assim, ó: Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, se associam com filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, os seus carros não têm fim. Também está cheia, olha isso, está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Eles não guardaram aliança. Os irmãos lembram qual que era o primeiro mandamento? Falava sobre honrar só o Senhor. E falava sobre não ter outros deuses, outras imagens além do Senhor. E já aqui eles falharam, porque o povo de Israel, nós vemos por vários momentos eles caindo na idolatria. Então essa é a situação de Israel e também do reino de Judá, e por conta disso o Senhor ia permitir agora juízo, ia permitir que a destruição atingisse tanto Israel quanto o reino de Judá, por conta da infidelidade deles. E para isso ele iria usar a Síria. Isaías 7:8 fala disso. Isaías 7, versículos 17 e 18, fala assim, ó: O Senhor ia usar o reino da Síria como um instrumento, como uma ferramenta para tratar com o povo de Israel e de Judá. Isaías 7, 17 e 18 diz: Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer naquele dia, assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. Como alguém que assobia e um animal vem, aqui está falando que as moscas do Egito e as abelhas da Síria viriam para tratar com o seu povo. O capítulo 8, versículo 4 também diz assim, ó, Isaías 8:4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco, os despojos de Samaria, diante do rei da Síria. Deus usaria a Síria para tratar com o seu povo. Assim como Deus, ele usa quem ele quer, o que ele quer e quando ele quer para tratar conosco. Tem coisas que Deus usa, mas nós precisamos saber que é a boa mão dele que está ali, segurando essas ferramentas para tratar. E por que que ele trata? Porque ele é mau? Por quê? Porque ele ama. E o resultado desse tratamento, olha que coisa maravilhosa, é que voltando agora para aquele texto de Isaías 10, olha o resultado do tratamento para aqueles que realmente entendem os caminhos do Senhor. Voltando agora para o versículos 20 a 22, Isaías 10, do 20 ao 22, é falado aí de um restante. Presta atenção que o versículo 20 aparece a palavra os restantes de Israel e os da casa de Jacó, aqueles que se tiverem salvado. O versículo 21 aparece duas vezes a palavra restantes, observa aí. E o versículo 22 também fala de um restante. Apesar do tratamento do Senhor, ele está dizendo aqui que um restante seria salvo. Um restante se converteria. Isso também é o cumprimento de uma profecia. Olha que coisa interessante. Lembra que
Deus pediu para Isaías colocar uns nomes esquisitos nos filhos deles. Você lembra disso ou não? Então, o primeiro filho que Isaías teve, o nome que teria que dar para o menino é Um Resto Volverá. Já pensou colocar esse nome na criança? Um Resto Volverá. Mas olha só como o nome desse menino aponta para esse remanescente. Um resto volverá, quer dizer, voltará. Um resto voltará. Louvado seja o Senhor, porque apesar de toda a condição negativa em geral, um resto iria se voltar para o Senhor. Um pequeno remanescente iria se voltar para o Senhor. Qual que é o significado dessa palavra restante? No dicionário Strong, essa palavra restante significa resto, remanescente. No dicionário Almeida, a palavra restante também significa sobrevivente. E também significa um pequeno número de fiéis. Então, quem são esses restantes? São aqueles que restaram. De maneira geral, o povo de Israel, o reino de Judá, não guardaram aliança com o Senhor. Eles voltaram as costas para o Senhor, mas um pequeno número de fiéis permaneceu. Um restante, um resto, um remanescente. O que é dito sobre esse resto nesses versículos, irmãos? Presta atenção. Primeiro, é dito que eles não iriam mais se estribar naquele que os feriu, mas eles iriam se estribar no Senhor. Calma aí que a gente vai ver o que significa isso, estribar. O que é isso aí? Eles não vão mais se estribar naquele que os feriu, mas irão se estribar no Senhor. A palavra estribar significa se apoiar, significa confiar em, significa reclinar-se sobre. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, mas esse foi o pecado de Acás, rei de Judá. Em 2 Crônicas 28, não sei se os irmãos estão lembrados, surgiu uma ameaça para o reino de Judá. O reino da Síria, com S, Síria, estava vindo para lutar contra Judá. E Acás, ele tremeu de medo. E 2 Crônicas 28:16 diz assim, ó: naquele tempo mandou o rei Acás pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Acás fez isso. Ele pediu ajuda para Deus? Não, ele pediu ajuda da Assíria para vir ajudar. 2 Crônicas 28:17. Quem quiser acompanhar, estou ali, ó. Pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá, levaram presos em cativeiro, e também os filisteus deram contra as cidades da campina, do sul de Judá, tomaram Bet-Semes, tomaram Aijalon, tomaram Geredote, Socó e suas aldeias, Tímina e suas aldeias, Ginzo e as suas aldeias, e habitavam ali. Pois o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Os irmãos estão lembrados? Ele mandou lá uma mensagem para a Síria: vem nos ajudar. Só que agora está dizendo que a Síria, em vez de ajudar, o que fez? Colocou eles em aperto. Porque Acás, olha o que Acás fez. Ele tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da dos príncipes, e deu ao rei da Síria. Porém, isso não ajudou. E no tempo de angústia, presta atenção nisso, irmãos. Precisamos tirar lições aqui.
no tempo da sua angústia, ele cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o feriram. Lembra, não vai mais estribar, não vai mais colocar sua confiança, não vai mais se apoiar, esse remanescente não iria mais se apoiar naqueles que os feriram, mas iriam se apoiar no Senhor. E aqui está falando que no tempo de angústia, ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o feriram. E ele disse assim: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, presta atenção, porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Amados, uma característica desse restante é que eles aprenderam que eles deveriam colocar a confiança deles no Senhor. Será que nós já aprendemos essa lição, irmãos? Eu vou falar por mim. Vira e mexe, irmãos, eu sou tentado a colocar a minha confiança em pessoas. Vira e mexe, irmãos, eu me sinto tentado a colocar a minha confiança em coisas. Vira e mexe, eu percebo que a minha esperança está num dinheiro que vai entrar de um processo. Eu percebo que a minha esperança está no que uma pessoa falou que vai fazer algo para me ajudar. Eu percebo que vira e mexe, irmãos, eu sou tentado a ter uma expectativa de pessoas que têm uma condição melhor que eu, que vai estender a mão para me ajudar. É só comigo que acontece isso, irmãos? Ah, irmãos, quantas vezes o Senhor me chama, sabe, quando vem pensamentos e sentimentos assim, Ele me chama para me dizer: coloque a sua confiança em mim. Coloque a sua expectativa e a sua esperança em mim. Isso é uma característica desse restante. Eles aprenderam, a primeira característica que nós estamos vendo aqui em Isaías 10, versículo 20, é que esses restantes aqui, eles não iriam mais se estribar em outras coisas, mas eles se estribariam, colocariam o apoio deles, a confiança deles no Senhor, o Santo de Israel. O Targum, que é um escrito hebraico antigo, pelo que eu pesquisei, eram comentários judaicos bem antigos, escritos em aramaico, dizia assim sobre esse versículo: não mais se escorarão no povo a quem serviram, mas na verdade se escorarão na palavra do Senhor. Agora eles iriam colocar confiança na palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Qual que é uma outra característica desse remanescente? É que eles se converteriam ao Deus forte. Olha o versículo 21. Fala assim, os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Essa é uma outra característica desse remanescente. Eles iriam se converter ao Senhor. Eu queria dar um exemplo do que é conversão. Eu sempre chamo os mesmos, hoje eu vou chamar o Alvano e a Regina. Vem cá, por favor, irmãos. Vamos vencer um pouquinho a vergonha e vem aqui na frente os dois, por favor. Então nós temos aqui um exemplo de casal na igreja. Vem cá, Regina, do meu lado aqui, certo? É um casal fiel, que serve ao Senhor. A Regina ama o Alvani, não ama, Regina? Agora, eu sei que o Alvani também ama a Regina. Como eu sei. As mensagens do Alvani são melhores que a nossa, né, Paulo? Outro dia,
A gente estava vendo umas mensagens assim, né, que manda às vezes para a esposa, eu falando alguma coisinha, o Paulo falando alguma coisinha, mas o Alvani ganha da gente. Ele se destaca. Mas imagina só que o Alvani ele começasse a virar as costas para você, Regina. Imagina. Então agora você não vai mais estar olhando para a mulher, não, você vai estar virando as costas para ela, tá? E agora você vai começar a andar para longe da Regina. Está indo embora, Regina. Chama ele. Vem, volta. Chama aí com mais paixão. Vani, volta. Amor. E aí? Volta. Vem, meu amor. Volta, meu amor. Irmãos, os irmãos estão entendendo o que é conversão? Amados irmãos, conversão é isso. Vira e mexe, nós voltamos as nossas costas para o Senhor. Mas você viu a Regina? Foi muito bom, não foi? Vem, meu amor, volta! Obrigado, palma para os irmãos aí. Então, uma característica do remanescente, uma característica do restante é essa. É que eles se converteriam ao Deus forte. Fala mais de uma vez, eles iriam se converter. Qual que é a necessidade de conversão? Porque eles não estavam caminhando em direção do Senhor. Eles estavam junto com o povo que estava naquela condição, indo para uma direção contrária. Mas agora, esse remanescente, eles iam fazer o quê? Se converter ao Senhor. Eles iam atender a esse apelo. Vem, meu amor, volta. Eles iriam atender a esse apelo e voltariam para o Senhor. Essa é uma outra característica desse restante. Tem outros textos. Eu vou ficar só com mais 3 textos, tá bom, irmãos? Teria mais coisas para falar, só vou mencionar mais 3 características desse remanescente, que nós podemos ver no livro de Isaías ainda. Eu queria falar de Romanos, mas hoje não vai dar. Então, olha lá em Isaías 1:9, por favor, abram lá, irmãos. Uma outra característica desse remanescente. O que outros textos de Isaías nos mostra? Em Isaías 10, nós vimos 2 características desse remanescente. A primeira é que eles não colocariam mais a confiança deles em outras coisas, colocariam a confiança deles no Santo de Israel, na palavra do Senhor. E outra característica que nós vimos é que eles iriam se converter ao Senhor, se voltar para o Senhor. Veja aqui uma terceira característica desse remanescente. Vamos ler juntos Isaías 1:9. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Os irmãos estão entendendo esse versículo aqui? Aqui está dizendo que a condição do povo de Deus já teria se tornado igual à condição de Sodoma e Gomorra. Qual que era a condição de Sodoma e Gomorra? Os irmãos estão lembrados? Era uma condição pecaminosa, a tal ponto que a iniquidade deles subiu até o Senhor, e o Senhor não teve outra coisa a fazer senão enviar os seus anjos e destruição. E aqui o Senhor está dizendo que se não fosse alguns que ele deixou como sobreviventes, esses alguns é o remanescente. O povo já teria se tornado. Então, o que é que segura o povo, de maneira geral, a se tornar como Sodoma e Gomorra? São alguns que permanecem fiéis ao Senhor. E por causa deles, a corrupção é contida. Amados irmãos, que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra. Pessoas que possam ser usadas pelo Senhor para colocar limite na corrupção. Essa é uma outra característica.
Uma quarta característica, nós vamos ver 5, em Isaías 4, 3 e 4. Isaías capítulo 4, versículos 3 e 4. Amém? Vamos ler juntos? Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Jerusalém, da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. Aleluia. Amados, o Espírito Santo já estava ministrando aos nossos corações na palavra inicial. Quando o André estava aqui compartilhando, aqui está falando que o restante seria chamado santo. Santo significa separado. E por que eles seriam chamados de santos? Irmãos, estão lembrados? O que fala em Levítico 27, capítulo 20, versículo 7, diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. E 1 Pedro 1,16 diz assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vamos lembrar, irmãos, Isaías 10:20 diz que esse remanescente, eles não iriam mais se escorar em outros povos, como a Síria, mas agora eles iriam aprender a se escorar, a depender do Santo de Israel. Se eles aprendem a se relacionar, a colocar a confiança no Santo de Israel, qual que é o resultado disso na vida deles? Eles se tornam santos. Amados, que noção que eu e você temos de santidade. Como que nós podemos experimentar alguma santidade por nós mesmos, sem conhecermos, sem nos relacionarmos com o Senhor? Toda noção que eu e você temos de santidade é por invocarmos a Deus, é por olharmos para o Senhor Jesus, é por causa da influência do Espírito Santo nas nossas vidas. E quando nós nos voltamos para Ele, colocamos a nossa confiança nele, que é santo, o que acontece com o meu viver e com o seu viver? Nós somos santificados. A minha confiança não está apenas no conselho desse ou daquele. Eu não sou do tipo que, Amanda, o que você acha, hein? Eu estou pensando em fazer isso. O que você acha, hein? Amanda é minha amiguinha, daí ela ouve, eu dou ouvido para Amanda. Não, a minha confiança não está nisso, a minha confiança está no santo. Às vezes nós podemos conversar com os irmãos, com aqueles que são nossos companheiros da fé, mas se eu me achego a ele e pergunto: Senhor, estou querendo fazer isso, o que o Senhor acha, hein? O que o Senhor me diz a respeito disso que eu estou querendo fazer? O que o Senhor pensa, hein? Se eu me achego ao santo, qual que é o resultado disso no meu viver, irmãos? Eu sou santificado. Eu sou separado. E lembra, no Targum dizia que eles iriam se escorar na palavra do Senhor. Eu estou achando tudo isso maravilhoso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os irmãos estão lembrados lá em Campinas que nós vimos ali em João 15 que tem algo que nos limpa. E o que é que nos limpa, irmãos? É a palavra. Puxa, a palavra que o André compartilhou aqui na abertura. Se eu e você realmente abrimos o nosso coração para a palavra, quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos a palavra, puxa, irmãos, como não ser limpados com uma palavra como aquela que ele compartilhou? Falava sobre nós nos despojar do pecado como alguém que tira uma roupa suja. No meu trabalho não acontece muito isso, né, de ficar com a roupa suja. Mas de vez em quando eu faço umas reformas lá em casa, daí eu sei o que é ficar com a roupa suja no final do dia. Então você pintou a casa, você fez aquele serviço,
Chegou no final, está tudo sujo. Né? Márcio, você sabe o que é isso, Márcio? Não? Talvez alguns irmãos, a esposa até fala, ó, já tira a roupa lá na porta, hein? Já deixa no cesto lá fora, hein? Talvez algumas irmãs até falam assim, não é? E a palavra, ela nos limpa de toda essa imundícia aqui. Os irmãos perceberam que falava assim, ó. O texto dizia que o Senhor iria purificar Jerusalém de toda imundícia, ia lavar. É tudo que o André compartilhou. E nos lavar do que, irmãos? Lá ele compartilhou, me ajuda a lembrar do que ele falou. De maldade, de inveja, de dolo, que é o que eu faço intencionalmente, não foi sem querer não, foi intencional. De maledicência, de hipocrisia. Puxa, irmãos, essas 5 coisas, se o nosso coração está aberto para a palavra que lemos e ouvimos, como que isso não nos lava? Como que isso não nos toca, não nos purifica? Graças ao Senhor pelas reuniões da igreja, irmãos. Graças ao Senhor pela mesa que nós temos oportunidade de ouvir uma palavra como essa que é para nos limpar, nos lavar, para que nós possamos ser chamados pelo Senhor de santos, separado, remanescente. E por último, agora o último ponto, Isaías 37, 31, 32, abre lá. Isaías 37, 31 e 32, vamos ver uma última característica do remanescente. Amém? Isaías 37, 31 e 32. Vamos ler juntos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Os irmãos percebem que o Espírito Santo já estava ministrando aos nossos corações, irmãos, a partir do testemunho do irmão Antônio, da irmãzinha, do irmão Vladimir, nos fazendo lembrar do que ouvimos lá em Campinas também, sobre darmos fruto, muito fruto, mais fruto, e que esse fruto permaneça. O resultado de nós nos voltarmos para o Senhor, atendermos esse chamamento tão doce. Que o Espírito Santo possa te lembrar da Regina chamando a Alvânia aqui, irmãos, nessa noite. Ô, meu amor, volta! Que o Espírito Santo te faça lembrar disso na segunda-feira, na terceira-feira. Ô, meu amor, volta! O resultado de nós atendermos a esse chamamento e nós permanecermos nele é que nós nos tornamos o quê? Frutíferos. Fruto. A raiz, ela é lançada para baixo. E por cima o que acontece? Dá fruto. Uma quinta característica do remanescente é que eles são frutíferos. Nós estamos falando, irmãos, não do povo na sua totalidade que se degradou e caiu, mas nós estamos falando de um remanescente de Israel. E que lição nós podemos tirar disso? É que, apesar de existir uma cristandade, eu estou falando daqueles que se intitulam cristãos, né? Por toda a terra, isso é cristandade, eu estou incluindo aqui cristãos verdadeiros e cristãos nominais. Os irmãos estão lembrados que no passado alguns diziam, eu falo que eu sou católico, mas é só de nome, só de boca, eu não vou para a missa, nada não. Eu digo que sou, mas não sou. Os irmãos estão lembrados? Ainda tem pessoas que dizem isso hoje. E aí, nós somos cristãos só de boca? Eu digo, mas... Irmãos, ser remanescente é ser cristão fiel. É ser cristão verdadeiro, cristão genuíno, que é frutífero, que aprende a colocar confiança no Senhor. Que o Senhor possa nos tornar assim, para a glória dele. Que o nosso coração possa verdadeiramente se converter ao Senhor. Amém? Senhor, nós te bendizemos.
pela tua palavra tão rica e tão preciosa, que nos faz voltar para ti, Senhor. Obrigado pela história dos filhos de Israel. Obrigado, Senhor, por esses sobreviventes, por esses que são chamados de resto, de restante, mas que se convertem ao Senhor, que são chamados de santos. Ó Senhor, que o Senhor possa nos fazer cristãos fiéis e verdadeiros. Que o Senhor possa alcançar isso na nossa experiência, na nossa vida. Nós não queremos, Senhor, sermos cristãos apenas de aparência, não queremos ser cristãos apenas nominais, que vivem na superficialidade da fé, que enganam outros e que enganam a si mesmos. Tem misericórdia de mim, Senhor, para que eu que estou falando essas coisas, eu mesmo não venha a me reprovar. Senhor, tem misericórdia de todos nós. Senhor, nós queremos fazer parte desse remanescente fiel, que se converte ao Senhor, que volta o coração para o Senhor. Ó Senhor, abençoa a nossa semana, Senhor, para que possa ser agradável a Ti. Abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa família, o nosso casamento. Queremos viver na Sua presença, Senhor. Guardar a aliança que o Senhor propôs para nós. Ó Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos conduzir assim. Pedimos também por essa nação, por aqueles que estão vestidos de autoridade, que o Senhor possa visitá-los para salvação e para um conhecimento maior do Senhor. Oramos, Senhor, para que o Senhor possa colocar limite, e usa-nos para isso, Senhor. Assim como o Senhor usou o remanescente teu para que o seu povo não se tornasse como Sodoma e Gomorra, nos ajude no trabalho, no nosso contato com as pessoas, a também sermos luz do mundo e sal da terra, Senhor. E coloca um limite à corrupção. Ó Senhor, nos despeça em paz dessa reunião, nos leve em segurança para os nossos lares. Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.